Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, continuamos a falar sobre a Europa no século XIX. Dessa vez, vamos falar sobre os movimentos nacionalistas na Europa no decorrer do século XIX. Mas antes de nós falarmos sobre isso especificamente, nós devemos ter em vista o cenário francês, que vai ter, inclusive, uma grande influência para esses movimentos nacionalistas. Então, o que acontece com a França depois das revoluções de 1848? Como nós vimos, Napoleão III, Luiz Bonaparte, ele se elege presidente e dá um golpe de Estado em 1851, proclamando o Segundo Império Francês no ano seguinte. E como que foi o governo de Napoleão III na França, O período que vai de 1852 até 1870. Basicamente, o Segundo Império Francês, ele costuma ser dividido em duas fases. A primeira fase é de 1852 a 1860, que é a fase mais autoritária, em que nós temos um regime mais tirânico por parte de Napoleão III. Enquanto a segunda fase, de 1860 a 1870, nós já temos um período de maior liberalização do Império. Então, assim, o Império Francês, o Segundo Império Francês com Napoleão III, ele vai ser bastante ambíguo em muitos sentidos, Por um lado, nós vamos ter um grande autoritarismo e centralização do poder por parte de Napoleão III, mas o voto popular, das conquistas da Revolução de 1848 acabam sendo mantidos nas eleições parlamentares e, de certa forma, apesar do autoritarismo, o governo de Napoleão III consegue modernizar e, inclusive, desenvolver a industrialização e a economia da França. Então, nesse período, nós vamos ter a criação de vários bancos e indústrias na França, várias ferrovias ligando o território francês. Também será nessa época que ocorrerá a construção do Canal de Suez, que vai ocorrer entre 1859 e 1869, que vai ser um projeto francês, que vai acabar perfurando a região de Suez, próximo à península do Sinai, no Egito, ligando então o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho, E também, nós vamos ter o início do imperialismo francês nesse período, Se durante a época do mercantilismo, a época do colonialismo, a França não teve muito destaque, tendo algumas poucas colônias no Caribe, mais o Canadá, que depois é perdido na Guerra dos 7 Anos, e também algumas pequenas possessões portuárias na África, Já no caso do Napoleão III, nós já temos uma ampliação maior do domínio francês na época do imperialismo. Então, nessa época, a França ela consolida o domínio colonial na Argélia, no Senegal, na Síria, também acaba se envolvendo em conflitos com a China, estabelecendo alguns portos ao sul da China, e também na Indochina, com a vitória da frota francesa, que acaba então por subjugar a Indochina ao controle francês. Também nós vamos ter a intervenção francesa no México de 1862 a 1867, depois que Benito Juárez se nega a pagar a dívida externa do México e a França era a principal credora. Napoleão III lança uma ofensiva contra o México, que inicialmente fracassa, no chamado 5 de Maio, a Batalha de Puebla, mas depois ele consegue tomar o poder no México e instaura o imperador Maximiliano de Áustria no poder, No entanto, apesar de inicialmente apoiado pelas elites, o autoritarismo e a grande desigualdade que existia no México na época leva a uma série de motins populares em 1867 que vão levar à deposição do governo de Maximiliano e o fuzilamento pelos próprios mexicanos. No caso, a França ela acaba tendo um grande gasto, um grande rombo financeiro com essa intervenção além-mar, que acaba não trazendo nenhum grande benefício para a França. Na Europa, a França se envolve também na Guerra da Crimeia, apoiando os otomanos contra os russos, na tentativa dos russos de tentar conquistar Constantinopla, por conta, inclusive, do própria ideia do Congresso de Viena, na década de 1850, de tentar manter o equilíbrio do poder, e também se envolve na Guerra da Itália contra os austríacos, até posteriormente se envolver numa guerra contra a Prússia, no qual a França acaba sendo derrotada na Batalha de Sedan, que vai consolidar ao mesmo tempo a unificação da Alemanha, que é um ponto que nós iremos trabalhar, e também a deposição de Napoleão III, que acaba sendo capturado em batalha. Então essa que vai ser a trajetória do Segundo Império Francês com Luiz Bonaparte, Napoleão III.
Isso acaba sendo importante porque o Napoleão III ele vai interferir em uma série de movimentos nacionais na Europa nesse momento. Algumas vezes a favor, algumas vezes contrário, né? Então, compreender esse cenário francês acaba possibilitando compreender o próprio cenário desses movimentos nacionalistas. Um ponto central que nós devemos ter em vista para compreender os movimentos nacionalistas na Europa no século XIX é a questão, né, dos impérios multinacionais. Então, justamente quando os nacionalismos começam a florescer na Europa nesse momento, né, nós temos também, né, a presença de grandes impérios multinacionais que foram consolidados bem anteriormente e que vão ser, inclusive, o epicentro de vários motins e várias revoluções nacionalistas. Os três principais impérios multinacionais que nós vamos ter na Europa nesse período serão o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Turco-Otomano. O Império Austro-Húngaro, na verdade, era o Império Austríaco, né? O Império Austríaco que, né, já teria surgido, no caso, já desde o final da Idade Média, né, no caso com a dinastia Habsburgo, que passa a ter grande influência no Sacro Império Romano Germânico, tendo vários príncipes austríacos se tornando imperadores, ao mesmo tempo também uma forte influência na Europa Central e na Europa Oriental, né, e que vai acabar, né, se potencializando durante as chamadas Guerras Austro-Turcas, né? As Guerras Austro-Turcas vão ser uma série de eventos que vão ocorrer entre o século XVI e o século XVIII, no qual nós teremos a expansão otomana em direção aos Balcãs, né, sendo que o ápice será o cerco a Viena por Suleimão Magnífico, né, em 1529, no qual, depois de um longo cerco, inclusive uma batalha na muralha da cidade de Viena, né, os austríacos eles conseguem vencer os otomanos e com isso eles barram os avanços dos otomanos em direção à Europa Central, né? Depois disso nós temos um recuo do Império Otomano, mas ainda assim a disputa fica bastante acirrada, né? Nós vamos ter daí a libertação da Hungria por parte dos austríacos, sendo que a Hungria, né, assim como porções da Croácia, acabam sendo incorporadas daí ao Império Austríaco. Os otomanos tentam uma nova ofensiva contra o Império Austríaco em 1683, chegando a Viena novamente, ocorrendo uma grande batalha no qual a Santa Liga, que era uma aliança do Império Austríaco com a Polônia e a Lituânia, né, que era a República das Duas Nações, um estado até então bastante forte, né, assim como também alguns estados alemães, né, vão se aliar para combater o avanço otomano, né, sendo que a participação dos hussardos, né, a cavalaria de elite dos poloneses, vai ser fundamental para combater os janissários otomanos. Depois disso, nós temos uma vantagem austríaca que começa então a se expandir, libertando, né, vários domínios da região dos otomanos, consolidando o domínio na Hungria e na Croácia e também, né, o que seria o norte da Sérvia, né, o que depois será conhecido como Voivodina posteriormente, né, e assim, né, o Império Otomano começa a se enfraquecer, enquanto o Império Austríaco ele se fortalece drasticamente. A questão é que o Império Austríaco ele era um império multinacional, né, então ele continha, né, como línguas reconhecidas oficialmente dentro do território o alemão, o tcheco, o croata, o eslovaco, o esloveno, o húngaro, o italiano, o polonês, o romeno, o russo, o sérvio e o ucraniano, além de outras línguas e dialetos que não eram necessariamente reconhecidos, que tinham um caráter mais regional. Inicialmente não havia um grande problema nesse caldeirão multinacional, mas com a ascensão dos nacionalismos, nós começamos então a ter, né, cada vez mais esses grupos demandando independência ou autonomia. Esse apogeu, né, desses movimentos nacionalistas ocorrerá durante as revoluções de 1848, no qual os húngaros eles vão tentar se libertar do domínio austríaco e, no caso, o líder revolucionário húngaro Lajos Kossuth, ele consegue proclamar a República Húngara, né? E com isso, então, né, a Hungria ela se torna uma república independente sob o regime liberal, né, e com grande caráter nacionalista da Áustria. No entanto, né, a Hungria, na época em questão, ela incorporava também vários territórios de várias minorias nacionais, como os romenos, os sérvios, os croatas, os tchecos, entre outros exemplos, né? E o que acontece é que Lajos Kossuth, além de ter
instituída uma revolução republicana liberal, ele também institui uma revolução nacionalista, no qual ele tem como intenção magiarizar a população da Hungria independente, ou seja, todos os povos que eram minoritários na Hungria deveriam ser assimilados à cultura húngara, falar o húngaro, abandonar suas culturas e religiões ancestrais e seguir então uma cultura húngara única, para criar uma unidade dentro da nascente República Húngara. Isso acabou levando à oposição desses grupos minoritários nacionais, que acabaram se aliando aos austríacos para combater a Revolução Húngara, principalmente os sérvios e os croatas, né, que foram os mais duramente afetados por esse movimento e que eram os famosos domobrans, né? Os domobrans eram soldados da fronteira do Império Austríaco que faziam a linha de frente, né, na chamada Vojna Krajina, né, ou seja, a fronteira de guerra contra os otomanos, ou seja, eram unidades muito bem preparadas para conflitos com impérios maiores, acabaram se aliando aos austríacos e com isso então eles conseguiram auxiliar os austríacos a reconquistar a Hungria, né? Inicialmente a Áustria ela acaba não reparando muito nas demandas da autonomia que existe entre os sérvios e croatas, né? Apesar disso, né, ainda em 1848, né, o território que seria atual norte da Sérvia, né, a Voivodina, é proclamada, né, e acaba servindo como uma espécie de refúgio para os sérvios que estavam fugindo dos embates contra os otomanos, né, garantindo assim autonomia para os povos eslavos do sul que auxiliaram o Império Austríaco para combater a Hungria. No entanto, né, a questão é que ainda há um grande revanchismo por parte tanto de setores liberais quanto da nobreza húngara. E para abalar esse revanchismo, né, em 1867 é decretada a monarquia dual, no qual, né, o Império Austríaco se torna então o Império Austro-Húngaro, com duas capitais, em Viena e Budapeste, e duas coroas. Nesse sentido, né, a família real húngara, né, passa a ter o mesmo status da família real austríaca, né? E o imperador ele tinha uma capital sazonal. Em algumas partes do ano ele ficava em Viena, em outras ele ficava em Budapeste. Com isso ele demandou grande autonomia para a Hungria e também para outros grupos minoritários e por um tempo conseguiu equilibrar as tensões nacionais que existiam dentro do Império Austríaco. No entanto, já no final do século XIX, nós começamos a ter novamente grandes demandas pela autonomia e mesmo pela independência desses povos minoritários. O Império Russo, por sua vez, né, o Império Russo, na verdade, ele vai ter uma história bem mais diferente, no caso, né, vai ser herdeiro, né, do Grão-Ducado da Moscóvia, que vai ser basicamente, né, a cidade de Moscou, que vai liderar as cidades russas na guerra contra a Horda Dourada, né, o Khanat da Horda Dourada, que foi um dos estados sucessores do Império Mongol na Europa, né, no século XVI, e que vai conseguir grande influência anexando outras cidades russas, além também dos territórios mongóis, né, com Ivan o Terrível, né, Ivan IV o Terrível no século XVI, né. Com isso, então, o Grão-Ducado da Moscóvia, né, ele acaba lançando uma grande expansão em direção à Sibéria a partir desse momento, né, conquistando os territórios dos tártaro-mongóis. Embora o título de czar, né, ou seja, o título que seria similar a imperador, já existisse nesse período, o Império Russo propriamente dito, ele só irá ser formado, né, consolidado com Piotr ou Pedro I o Grande, né, que vai se proclamar czar de todas as Rússias em 1721, né? E aí, então daí, né, nós vamos ter um regime bastante autoritário, né, um regime absolutista russo nesse momento e que vai buscar ao mesmo tempo uma aproximação da Rússia com o Ocidente, com uma forte ocidentalização por parte da corte russa, né? Até afirma-se que nessa época a corte russa sabia melhor francês do que o próprio russo, que era visto como língua do povão, né, como língua das ralés, das camadas populares de uma forma geral. Apesar disso, depois nós vamos ter alguns imperadores, né, que acabam fazendo grandes reformas, como Catarina Grande, que acaba abolindo a servidão, né, entre tantos outros exemplos, né. O Império Russo ele vai ter sua duração até 1917, né, com a Revolução Soviética. Nesse meio tempo, né, o Império Russo também vai ser assolado por movimentos nacionais, em grande parte, né, porque o Império Russo também era um grande caldeirão de múltiplas nações, né. Então, além do russo, né, outros idiomas que faziam parte também era o finlandês, o suomi, né,
O polonês, né, por conta do grão-ducado de Varsóvia, né, que foi anexado pelos russos depois da partilha da Polônia e depois novamente com a derrota de Napoleão. O sueco em algumas regiões, além de vários outros idiomas, como o bielorrusso ou ucraniano e várias línguas da Ásia Central, né, como mongol, turcomano, cazaque, né, kirguiz, entre tantos outros exemplos, né, além de várias línguas siberianas, né, línguas altaicas e urálicas, principalmente, né? Então, por conta disso, nós vamos ter também um grande caldeirão nacional no Império Russo, que começa também, né, embora o autoritarismo do Império Russo tenha inibido boa parte desses movimentos, vai haver a eclosão de alguns movimentos nacionalistas, como o próprio caso da Polônia, né, que tenta em 1848 a sua independência, mas que acaba sendo duramente suprimida pelas forças russas. E o terceiro império multinacional será o Império Otomano, né? O Império Otomano, ele é o mais antigo dos três, né? Ele vai ser fundado lá pelo século XIII com Osman I, né? Vai ser um dos territórios derivados do chamado Sultanato de Rum, que vai conquistar vários territórios na Anatólia, né? Até expandir seu domínio, conquistando vários territórios turcos e árabes e até mongóis mesmo no decorrer da Idade Média, e que vai ter seu apogeu já para o século XVI com Suleiman o Magnífico, né? Quando o Império Otomano atinge sua máxima extensão, né? Com várias conquistas no norte da África, na Península Arábica, no Oriente Próximo e nos Balcãs também, né? Desintegrando vários dos pequenos principados cristãos que existiam até então, como os principados sérvios, né? A Albânia, a Bósnia, a Valáquia do Vlad Tepes, a Moldávia do Stefan o Grande, né? Entre outros aspectos. A Hungria também, né? Chegando até Viena, como nós já afirmamos, né? No entanto, né? Os otomanos, eles passam a sofrer pressão a partir desse momento de duas frentes principais. De um lado, nós vamos ter os austríacos, né, que vão confrontar os otomanos desde o cerco de Viena de 1529, depois novamente em 1683, que começa a fazer o Império Otomano recuar drasticamente. No Mar Mediterrâneo, essa pressão será por parte dos venezianos, que vão travar no século XV e XVI vários conflitos contra os otomanos. Inicialmente os otomanos saem na frente, porém depois, né, na Batalha de Lepanto, em 1571, em que a Espanha, junto com estados pontifícios e outros estados católicos, né, formando a Santa Liga, com o apoio dos venezianos, conseguem tirar a hegemonia dos otomanos do mar Mediterrâneo, né? E com isso, então, o Império ele começa a recuar, embora ainda no século XVII ele tenha muita força, né? No entanto, depois, com as vitórias austríacas, o Império Otomano recua, ele se enfraquece, as invasões napoleônicas que afetam o Império Otomano também acabam enfraquecendo o Império Otomano com a conquista do Egito por Napoleão, e também as revoluções independentistas, como as revoluções sérvias, que nós vimos na última aula, é a Guerra de Independência da Grécia, né, que ocorrem nas primeiras décadas do século XIX, que começa então a fragmentar o Império Otomano na região dos Balcãs, né? No caso, o Império Otomano ele também era um império multinacional e multirreligioso também. No caso, envolvia comunidades muçulmanas, tanto sunitas quanto xiitas, assim como também nós vamos ter a presença de cristãos ortodoxos e católicos e judeus também, né? Então, além da oposição nacional, nós vamos ter uma oposição religiosa em algumas regiões, que vai motivar, inclusive, né, a guerra contra os otomanos. Depois também, posteriormente, né, desde a Grande Guerra do Norte, no começo do século XVIII, até mesmo a Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, a Rússia também começa a exercer uma forte pressão com relação ao Império Otomano, já que a Rússia tinha um projeto de conquistar Constantinopla, né, de conquistar o que seria a atual Istambul para estabelecer o Patriarcado Bizantino, né, do qual os russos se consideravam herdeiros por conta da sua ortodoxia cristã. Então, sofrendo pressão de vários lados, além de movimentos opositores internos, no século XIX o Império Otomano ele já se enfraquece drasticamente e vários movimentos independentistas eclodem, né? Para se ter noção, no Império Otomano falava-se diversos idiomas, né? Dezenas de idiomas, né? Desde o árabe mesmo até o persa. Na parte europeia nós tínhamos o sérvio, o búlgaro, o romeno, o grego, né? Assim, o armênio também no Cáucaso, né? O ázeri, entre tantos outros idiomas. Várias nacionalidades que começam também a reivindicar a sua autonomia e a sua independência em um Império Otomano que foi uma grande potência no final do período medieval e no começo do período moderno, e que agora, né, se encontrava numa situação mais caótica e numa situação mais crítica.
Então, esse cenário, né, que nós vamos ter, eles vão acabar, né, muitas vezes demandando a ideia de autonomia e independência das nações, principalmente dentro desses impérios multinacionais. Além dos movimentos de autonomia e de independência, nós vamos ter também um outro movimento nacionalista, que será o chamado irredentismo, né? E o que é o irredentismo? O irredentismo, ele diz respeito à ideia, né, de que existem partes da nação que estão fragmentadas ou que estão fora do Estado, né? Então, assim, vai haver muitos casos de alguns países que vão declarar independência, mas que não vão incorporar todos os territórios que têm sua maioria nacional. E com isso eles vão clamar o irredentismo para reivindicar esses territórios e expandir seus domínios também, né? No caso, o irredentismo ele vai surgir por conta do movimento nacionalista italiano, né, que vai defender a chamada Itália irredenta, ou Itália não resgatada, né, no sentido de que havia porções da Itália que estavam fora do Estado italiano. E por conta disso, né, seria um dever do Estado italiano resgatar esses territórios, né? No entanto, acabou sendo um termo genérico para qualquer tentativa de unificação nacional a partir de reivindicações territoriais com base étnica e com base nacional. Então, nós vamos ter vários movimentos irredentistas que vão eclodir na Europa nesse momento, né? No entanto, né, dois que vão acabar sendo bem-sucedidos nesse primeiro momento será o movimento de unificação italiana e o movimento de unificação alemã. Então, né, a Itália, ou melhor dizendo, né, nessa época, a Península Itálica, ela basicamente era uma confederação de países e repúblicas independentes, né? Então nós tínhamos várias repúblicas como Veneza, Gênova, Florença, né? Os estados papais, né? O Reino de Nápoles, entre outros exemplos, né? E então Napoleão ele invade, né, no começo do século XIX a Itália, né? E conquista a Itália, exercendo um domínio na Itália, né? Formando o chamado Reino da Itália, né? Uma primeira Itália unificada, vamos dizer dessa forma. E assim, depois que Napoleão ele acaba sendo expulso, né, depois que ele perde as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena, quando ele redefine a geografia italiana, ele não obedece às fronteiras antigas. Ao invés disso, ele partilha a Península Itálica em 7 estados. E a maior parte deles, né, estava sob domínio ou sob controle estrangeiro. Então, esses estados que vão surgir, né, após as guerras napoleônicas serão o Reino da Sardenha-Piemonte, que era o único que era independente, de fato, né, e que tinha uma maior autonomia, uma maior força e uma maior independência. O Reino Lombardo-Veneziano, que vai ficar submetido aos austríacos. O Reino das Duas Sicílias também, né, que vai acabar sendo basicamente o estado vassalo dos franceses. Os estados da Igreja, que vão ser restaurados. O Grão-Ducado da Toscana, que também vai ter influência austríaca, o Ducado de Parma e o Ducado de Módena, né, que também vão acabar sofrendo muitas vezes interferências externas, né? Com isso, nós temos, né, uma Itália novamente dividida e dessa vez sob pressão externa, né? Além do próprio autoritarismo das elites aristocráticas italianas que existiam nesse momento, né? Então, com isso, nós já vamos ter a eclosão de vários movimentos liberais e nacionalistas já logo depois da derrota de Napoleão, né? Então, a gente já vai ter o surgimento do chamado Risorgimento. Né? Então o Risorgimento ele vai surgir logo depois da queda de Napoleão, né? Que vai significar ressurgimento ou ressurreição, né? Que vai ser um movimento intelectual liberal que defendia a independência e a unificação da Itália, né? Justamente porque tanto as invasões napoleônicas, a invasão e o domínio estrangeiro da Península Itálica, assim como também a situação posterior às invasões napoleônicas, né, vão mostrar que a Itália estava enfraquecida por estar dividida, né, e que buscava reunir a Itália como era no Renascimento, na antiga República Romana, né, formar uma Itália forte, uma Itália unida contra as pretensões estrangeiras. Então, o Risorgimento, né, ele vai acabar dando origem a um movimento chamado de Jovem Itália, que vai ter como liderança, né, o republicano Giuseppe Mazzini.
né? Então, nós vamos ter uma ala liberal republicana, né, liderada por Giuseppe Mazzini. Na década de 1820, nós vamos ter algumas rebeliões em Palermo e também em Nápoles, que vão ser sufocadas pela Santa Aliança, né? E depois, em 1830 e 1848, nós temos novamente novas tentativas de rebeliões contra o domínio estrangeiro e contra o autoritarismo, né? Sendo que em 1848 mesmo, nós vamos ter a proclamação de uma república em Roma por Giuseppe Mazzini, né, a chamada República Romana, que vai ter uma curta duração, né, se estendendo apenas por alguns meses, algumas semanas, né, do ano de 1849 até ser invadida por Napoleão III, né? Embora Napoleão III até se simpatizasse com esses movimentos liberais que acabavam enfraquecendo outras potências, como o caso da Áustria, por exemplo, Napoleão III ele chegou ao poder com o apoio dos católicos ultramontanos na França, né? E por conta disso havia uma grande pressão dos conservadores de que ele salvasse o Papa, né? Então, com isso, Napoleão III acabou interferindo e dissolvendo essa jovem República Romana, né? Por outro lado, nós temos também, né, na Sardenha-Piemonte, o Conde de Cavour, né, o Camillo Benso, né, que vai acabar defendendo também, né, a unificação da Itália sob a coroa de Savoia, né, a família real de Savoia de Vittorio Emanuele II, né, da Sardenha Piemonte. Então nós vamos ter duas alas que vão começar a defender a unificação italiana. Uma ala mais revolucionária e liberal, né, que vai ser remanescente da jovem Itália, né, com Giuseppe Mazzini e depois também Giuseppe Garibaldi, que vai acabar lutando várias batalhas no sul e também contra os estados pontifícios, né? E no norte nós vamos ter uma grande pressão por parte do Reino da Sardenha-Piemonte, que começou seu processo de industrialização e queria expandir sua influência e seu mercado interno, unificando a Itália, mesmo que num projeto mais autoritário. Então, o que acaba acontecendo nesse momento, né? O Reino da Sardenha-Piemonte ele consegue o apoio da França e consegue criar uma situação para que a Áustria declare guerra à Itália, né? Então, nesse momento, os piemonteses, que vão ser apoiados pelos franceses, conseguem vencer num primeiro momento. No entanto, a Prússia se mobiliza para auxiliar a Áustria, né? E com isso, então, é realizado um acordo de paz, né? Um armistício, né? Basicamente um cessar-fogo em um primeiro momento, né? E nesse armistício, chamado Armistício de Vila Franca, acabou estabelecendo-se que Napoleão III ele renunciava a Nice e Savoia e Veneza continuava sob controle austríaco, enquanto Parma, Módena e Toscana, né, que tiveram seus soberanos depostos, né, durante o processo de guerra, seriam restaurados e a Lombardia seria entregue a Napoleão III, né, que acabou entregando depois a Vittorio Emanuele II. A Itália Central, né, que era composta principalmente por Toscana, Parma, Módena e România, né, acabam sendo anexadas ao reino sardenho-piemontês por meio de plebiscitos, né, embora muitas vezes com uma ocupação estrangeira também, até mesmo uma pressão mais autoritária, né? Enquanto que no sul, né, Giuseppe Garibaldi organiza a Força dos Camisas Vermelhas, né, que acaba então lutando várias batalhas no reino das duas de Sicílias contra o governo borbônico, né, derrotando os Bourbons, e então, né, se junta às forças piemontesas, anexando os territórios da Igreja, né, assim como a Úmbria também, né? Então nós temos esses vários conflitos de norte a sul que vão envolver também alguns conflitos internacionais, né, com a presença da França, da Prússia e da Áustria, e com isso então, né, a Itália, ela já por volta da década de 1860, ela acaba, né, quase que completando o seu processo de unificação, né? Então nesse momento, né, nós já temos um processo de unificação maior e duas consequências irão ocorrer por conta disso. Primeiramente, né, nós vamos ter uma imigração em massa para a América de trabalhadores, né? Principalmente os trabalhadores camponeses do sul da Itália, nesse cenário de guerra em que haverá destruição de campos agrícolas, entre outros aspectos, eles não tinham muita opção, né? Ou eles se submetiam ao governo quase feudal que existia no sul, ou então eles iam ter que se submeter à elite industrial do norte, né? Que também exercia um regime de hiperexploração trabalhista nessa época. Então, frente à guerra, ao domínio das máfias também, que começam a
prosperar em territórios de vazio de poder, assim como também a possibilidade de hiperexploração do trabalho camponês ou industrial, muitos italianos deixam a Itália e começam a ir em direção à América, principalmente os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil, que acaba incentivando bastante a vinda dos migrantes italianos, né, sobretudo para substituir a mão de obra escrava, né, com a pressão dos ingleses para abolir o tráfico negreiro, né? Então, e outra consequência que vai ter, né, é que Giuseppe Garibaldi, ele acaba renunciando à sua luta na Itália, pois, no caso, Cavour, né, e Vittorio Emanuele estavam tendo mais vitórias, né, para a unificação italiana, né? E no caso, ele sabia que cedo ou tarde os republicanos e os monarquistas iriam ter que se confrontar. Como Garibaldi ele defendia a unificação italiana a qualquer custo, não interessa sob qual regime, ele acabou renunciando às pretensões dos territórios que ele libertou e cedeu para Vittorio Emanuele. Com isso, então, em 1861, né, unificada a Itália, né, Vittorio Emanuele II da Sardenha Piemonte, né, da Casa de Savoia, acaba se proclamando Vittorio Emanuele I, rei da Itália, e o Conde de Cavour foi o primeiro-ministro italiano. No entanto, ele morre ainda em 1861, não vivendo muito para testemunhar o grande processo de unificação italiana, né? Apesar disso, Roma ainda estava fora do controle italiano, né? Em 1870, a Itália invade e conquista Roma e estabelece um plebiscito no qual, né, acaba vencendo a unificação. O Papa permanece em Roma, no entanto, ele se considera prisioneiro do Estado italiano e a Santa Sé se nega a reconhecer o Estado italiano até 1929, quando Mussolini realiza o Acordo de Latrão, cedendo uma pequena porção do território de Roma para a Igreja Católica, formando o Estado do Vaticano. Nisso nós podemos perceber, né, que a unificação italiana ela acabou sendo, de certa forma, fruto de um projeto até mesmo autoritário por parte da Sardenha Piemonte, né? Tanto que até, inclusive, o governo ele não vai ter tanta legitimidade. A identidade nacional unificada dos italianos, ela vai surgir apenas durante o fascismo, apenas durante o governo do Mussolini. Até então, as diferenças regionais, econômicas, linguísticas e culturais ainda vão imperar, né? Até afirmava-se, né? Unificou-se a Itália, agora falta criar os italianos, né? Em grande parte porque muitas vezes o governo da Sardenha Piemonte, a Casa de Savoia, acabou estabelecendo domínio na Península Itálica sem necessariamente muito apoio popular. Então houve o grande trabalho, né, do nascente Estado italiano de criar legitimidade para essas camadas mais regionalistas. Já o caso da Alemanha vai ter um processo mais ou menos similar, né? Da mesma forma que na Itália, quem acabou liderando o processo de unificação foi a Sardenha Piemonte, que era o estado mais forte, mais independente também e com uma pequena elite nascente industrial. No caso alemão, quem vai acabar liderando é a Prússia. Então a Alemanha, até o começo do século XIX, ainda era o Sacro Império Romano Germânico, né? Uma confederação de diversos ducados, marquesados e condados, né? Que se submetiam ao imperador, que nessa época era uma figura mais simbólica, ele praticamente não tinha poder de fato, e que é invadida por Napoleão, que funda a Confederação do Reno, né? Uma espécie de estado vassalo do Império Francês. Assim como o caso italiano, né? Depois das guerras napoleônicas, o Congresso de Viena não estabelece as fronteiras antigas nos estados alemães, e sim estabelece a chamada Confederação Germânica. A Confederação Germânica, ela basicamente, né, ela envolvia 39 estados, ao invés dos 360 que existiam no Sacro Império Romano Germânico, né, e que era presidida pelo imperador da Áustria, né, sendo uma associação de soberanos independentes, né, que acabavam, de certa forma, ficando sob controle austríaco, mesmo que indiretamente. Então nós vamos ter esses 39 estados que vão formar a chamada Confederação Germânica. Aí o que acaba acontecendo, né, é que no caso desses estados alemães, dois vão ter uma força maior, a Áustria e a Prússia. A Áustria ela vai desejar manter o status quo, sobretudo que a Áustria, principalmente durante a liderança do príncipe Metternich, né, ela vai acabar sendo muito envolvida pela política do Congresso de Viena, né? Então a Áustria vai defender a manutenção da Confederação Germânica e a influência austríaca também. Já a Prússia, que acabou crescendo bastante no século XVIII, principalmente com as conquistas de Frederico o Grande, ela
ela começa a desenvolver uma elite industrial e, assim como o caso da Sardenha e Piemonte, ela também deseja, né, a abolição das alfândegas internas, né, entre os estados alemães para desenvolver o mercado consumidor, né, para desenvolver mercado interno. Então, com isso, em 1834, a Prússia cria a chamada Zollverein, né, que vai ser a União Aduaneira Alemã, que abole as tarifas alfandegárias entre os estados alemães, né, que no caso apenas a Áustria não irá fazer parte, né? Então, nesse sentido, nós já temos em 1834 a unificação econômica da Alemanha. Posteriormente, né, nós vamos ter a Prússia, ela começando a expandir sua influência sobre alguns estados alemães, inclusive militarmente. E quem que vai acabar, de certa forma, liderando, né, a Prússia nessa época vai ser o rei Frederico Guilherme IV e o seu ministro Otto von Bismarck, né? Então, Otto von Bismarck vai ser bastante responsável pela propagação de um nacionalismo alemão baseado no folclore, né? Baseado nas canções épicas e na história alemã, tentando reunir todos os estados alemães em um estado só. No entanto, havia a Áustria como um grande obstáculo para isso, né? Então, com isso, em 1861, né, a Otto von Bismarck começa a conduzir a Prússia para o processo de unificação da Alemanha, né? Em 1864, para acabar um pouco com as tensões que havia com a Áustria, né? Bismarck ele se alia com a Áustria numa aliança contra a Dinamarca, na Guerra dos Ducados de Schleswig e Holstein, né? E Lauenburgo também, né? Que eram habitados por alemães, mas que ficavam sob domínio da Dinamarca. A coalizão austro-prussiana consegue rapidamente vencer a Dinamarca, então divide os territórios, né? Que acabaram sendo vencidos, né? Que acabaram sendo cedidos pela Dinamarca no acordo de paz. No entanto, né, os vários atritos entre Áustria e Prússia no que diz respeito à Confederação Germânica, né, e também quais ducados seriam administrados pela Áustria e pela Prússia, no caso, o exército prussiano ocupa Holstein, o que provoca uma mobilização da Áustria, que recebe auxílio de tropas de outros estados da Confederação Germânica contra a Prússia, formando a chamada Guerra das 7 Semanas. Né? Então vai ser uma guerra que vai durar 7 semanas entre a Áustria e a Prússia, no qual os prussianos conseguem vencer os austríacos em 1866. Os prussianos, então, eles extinguem a Confederação Germânica e criam a Confederação da Alemanha do Norte, sob controle da família real prussiana e de Otto von Bismarck. Né? A Prússia, então, começa a anexar os estados ao norte do rio Maine e passa a ter também um território contínuo entre a Rússia e a França, expandindo sua influência. Né? No entanto, os territórios do sul ainda tinham uma lealdade dividida entre a Áustria e entre a Prússia. E, ao mesmo tempo, também Napoleão III era um grande empecilho para o processo de unificação prussiana. Com isso, então, Bismarck, ele acaba criando uma situação de casus belli, né, uma situação de guerra justa, na qual ele tenta nomear um Hohenzollern, né, que era a família real prussiana, para o trono da Espanha. Isso gera um incidente diplomático com a França, que se via temerosa de ficar cercada pelos Hohenzollerns no leste e no oeste. Né? E com isso, então, né, a França ela declara guerra à Prússia. E com isso, com a agressão francesa aos estados alemães, os estados alemães do sul começam a se unir aos estados alemães do norte, na guerra contra a França. Até que, em 1870, na chamada Batalha de Sedan, né, nós temos a vitória, né, dos prussianos contra a França, no qual Napoleão III mesmo vai chefiar o exército francês. Para levantar o moral, ele lidera no campo de batalha até ele ser capturado em combate. Né? Isso vai acabar levando, inclusive, sua deposição na França, né? Deixando então a proclamação da Terceira República Francesa na França nesse período, né? Por outro lado, né, em 1870 e 71, nós temos então, né, os estados alemães se unindo e dando o golpe final contra a França, e com isso então os alemães também conquistam a Alsácia-Lorena, uma região bastante disputada entre os franceses e os germânicos, desde o Tratado de Verdun, né, da divisão do Império Franco do Carlos Magno. E com isso então os prussianos eles vencem a guerra e estabelecem também a unificação da Alemanha, né? Formando o chamado Segundo Reich alemão, o Império Alemão, que vai ser
controlado pela dinastia Hohenzollern, né, que era a dinastia que governava a Prússia, e Otto von Bismarck como o primeiro-ministro, né? Inclusive, a cerimônia de assinatura, de proclamação do Império Alemão ocorreu na sala de espelhos do Palácio de Versalhes, o que foi uma derrota humilhante para a França, né? Pois a Prússia ela investiu principalmente na indústria bélica. Então, nesse sentido, né, a Prússia investiu em armamentos muito mais potentes e muito melhores, como canhões, metralhadoras, que conseguiram permitir sua vitória contra o exército francês nesse momento. Então, em 1871, nós temos a formação do Segundo Reich alemão, né? E Wilhelm de Hohenzollern se torna o primeiro Kaiser, né? O primeiro imperador da Alemanha. Apesar disso, né, nós vamos ter ainda um certo revanchismo da França, principalmente com a perda do território da Alsácia-Lorena. Já o Segundo Reich, mesmo com Bismarck, vai incentivar um grande ultranacionalismo com relação à França, né, e com relação também a conquistar territórios alemães que não ainda tinham sido incorporados pela Alemanha, né? Então, com isso, nós já começamos a ter, né, uma série de tensões, né, potencializada também pelo desenvolvimento da indústria bélica alemã, que começa a chamar a atenção dos ingleses, né, e que, associado à corrida imperialista, vai ser um dos motores para a Primeira Guerra Mundial. Além desses movimentos irredentistas que acabaram levando à unificação de dois países, né, sob governos relativamente autoritários de uma forma geral, né, como o caso da Itália e da Alemanha, governos praticamente autocráticos, nós temos também outros movimentos, né, que inicialmente não vão florescer em estados independentes, mas que vão, né, no decorrer do século XX, ser a base para a formação de vários estados nacionais, né? Então, entre eles, nós vamos ter o pan-eslavismo. O pan-eslavismo vai ser um movimento de origem russa, principalmente, né? Na verdade, a origem do pan-eslavismo seria principalmente na região da Croácia, da Dalmácia, né? Em que nós vamos ter alguns intelectuais que vão defender uma unificação espiritual dos povos eslavos. Mas quem vai acabar potencializando esse sentimento vai ser os russos, pois era o maior império eslavo independente, né? Então, o Império Russo ele vai acabar incentivando uma união de todos os povos eslavos em um país só, né? Uma união espiritual e cultural dos povos eslavos, né? E vai acabar, inclusive, usando isso como instrumento de propaganda para incitar revoltas eslavas no Império Otomano e no Império Austro-Húngaro, inclusive, né, que eram seus rivais, né, que eram seus inimigos, inclusive para conseguir dominar ou ter influência sobre esses territórios, né? Então, com isso, haverá uma série de incentivos dos russos em revoltas na Sérvia, na Bulgária também, né? Assim como também entre os tchecos, eslovacos, entre outros territórios, né? E que vai pregar uma fraternidade eslava, né? Uma união cultural e espiritual dos eslavos que tenderia a uma união política, chegando mesmo a estabelecer uma bandeira e o hino para o movimento eslavo, né? Com a Convenção de Praga, que estabelece a bandeira tricolor, né? Das cores azul, branca e vermelha, que até hoje está presente na bandeira da maior parte dos países eslavos, né? E o hino Rei Slovene, né? Que vai acabar, né, sendo o mote nacional, Rei Eslavos, né? Que vai ser o mote do movimento de união nacional dos eslavos. Nós vamos ter também o pan-germanismo, né? Como eu falei anteriormente, mesmo com a unificação alemã, ainda havia territórios de maioria alemã na região da Boêmia, né? Na região também da Polônia, entre tantos outros exemplos, que não tinham sido incorporados pelo Estado alemão. Bismarck, ele vai ser um dos principais representantes do pan-germanismo e que vai defender uma união total dos povos alemães, né? E justamente esse elevado nacionalismo vai ser um dos motores também para as tensões que irão acirrar a Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, o movimento pan-eslavo ele se cinde, né? Nós vamos ter os eslavos do sul, né, sobretudo pelo fato de muitas vezes a Rússia deixar esses povos eslavos à própria sorte para fazer acordos de paz com potências estrangeiras, vai levar os povos eslavos do sul, principalmente dos Balcãs, a pensar num projeto alternativo. Então vão surgir vários projetos de união política e cultural, né, dos povos eslavos do sul. Os mais importantes serão o ilirianismo, que teria origem croata e que buscava uma integração cultural dos povos eslavos do sul da Europa, né, que
que se viam dependentes do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, e que acabou adotando uma língua literária comum, né, que acabou estabelecendo o chamado servo-croata, né, uma fusão, vamos dizer assim, da língua dos dialetos principais falados na Sérvia e na Croácia, né, principalmente baseado no idioma de Dubrovnik, né, antiga República de Ragusa, que tinha uma grande tradição literária, né. Nós vamos ter depois também, quase que contemporaneamente, né, a ideologia da Grande Sérvia, que vai ter como base o folclorista sérvio Vuk Karadžić, e também, né, o ministro do interior do Principado da Sérvia, né, Ilija Garašanin, que vai defender, né, que todos os povos eslavos do sul são originalmente sérvios e que, no caso, né, esses povos deveriam se rebelar e se libertar para se unir à Sérvia, restaurando o território do antigo Império Sérvio do século XIV, do Tsar Stefan Dušan, né, que foi o grande apogeu da Sérvia naquele momento, né? E o iugoslavismo, né, que vai surgir depois, que vai defender uma unificação política dos eslavos do sul, né, que vai acabar sendo aproveitado pelos sérvios para criar a Grande Sérvia, que vai ser basicamente a base ideológica para a formação da Iugoslávia após a Primeira Guerra Mundial, né? Esses movimentos, em geral, eles defendiam ao mesmo tempo uma unidade linguística e cultural dos povos eslavos, mas também eles serviam para incentivar revoltas em domínios estrangeiros. A Sérvia mesmo, né, ela acaba incentivando uma série de revoltas dentro do domínio otomano e do domínio austríaco, de regiões de maioria eslava, para conseguir depois anexar esses territórios. Nós vamos ter um movimento menor também, que será a chamada Liga de Prizren, né, que vai ser a origem do chamado nacionalismo albanês, dentro do Império Otomano também, né, no qual os albaneses, né, que se diziam descendentes dos antigos ilírios, que ocuparam os Balcãs antes dos gregos e dos romanos, né, inclusive clamando ao próprio idioma, como o idioma sendo o ilírio puro, o ilírio original, né, para inclusive demandar independência com relação ao Império Otomano, sem se submeter aos projetos integradores regionais como o pan-eslavismo. A Liga de Prizren, então, né, ela vai acabar defendendo a independência e unificação dos albaneses em um só território. No entanto, esse movimento ele acaba sendo reprimido no final do século XIX pelos otomanos. No entanto, no começo do século XX, a Albânia, com auxílio da Áustria, consegue declarar a sua independência, embora não reúna todos os territórios da Grande Albânia. Nós vamos ter outros movimentos redentistas, né, de caráter mais ou menos similar, né, alguns que não vão ter tanto impacto, como o caso do panturanismo, né, que vai ser um movimento que vai clamar uma origem uralo-altaica, né, entre turcos, finlandeses, húngaros e também alguns povos das estepes, né, de tentar formar uma grande nação uralo-altaica, mas que na verdade vai ser apenas um projeto cultural, de aproximação cultural, frente às pressões dos povos eslavos e germânicos, mas que não vai acabar dando grandes resultados em um primeiro momento. Então, né, no momento é isso, né? Então, uma boa tarde a todos e tudo de bom.